Sim, sim. Ela respondeu a boca, porque a gente tem que comer. Ela respondeu o pulmão, porque a gente tem que respirar. E ela respondeu o coração, porque a gente tem que amar. E eu disse, a senhora está com a razão. Né? Mas existem outros três, eu disse para ela, né? Então, nós estamos falando sobre fatores externos, mas o que realmente mais prejudica a situação da pessoa são os fatores internos. E a gente vai, então, entender um pouco disso aí. Tá? Os macronutrientes, eles são divididos em três, né? Que são as gorduras, os carboidratos e as proteínas. As gorduras, elas possuem menos elementos estruturais que os carboidratos, podendo ser divididos em gorduras, óleos e ceras. Cerca de 90% das gorduras são armazenadas no tecido adiposo, principalmente nos tecidos subcutâneos. E a principal função, ou as principais funções das gorduras no nosso organismo, elas estão relacionadas a obter maior reserva de energia potencial, proteção dos órgãos vitais, isolamento térmico, né, que são realmente são importantes para isso aí. A questão da glicose, por exemplo, que é essencial para o bom funcionamento do sistema nervoso central, ele realmente é importante a gente saber que o próprio corpo produza um nível adequado de glicose. Eu já comentei sobre isso na aula sobre colesterol. Então, vai utilizar essa glicose sem necessidade de ingestão de carboidratos. Tá? Isso é muito importante saber, muita gente não sabe isso. Tá? Na ausência de carboidratos, se as pessoas, por exemplo, só se alimentam de proteínas e gorduras, ou um baixo nível de carboidratos, que eu aconselho, eu não aconselho diminuir, ou melhor, eu não aconselho o não uso de carboidratos. Tá? Eu aconselho a pessoa também a utilizar carboidratos, porém, um nível menor. Né? As gorduras, elas vão desempenhar o papel dos carboidratos na ausência destes em relação ao papel energético, porque exatamente na questão da produção de glicose do próprio corpo. Isso se faz por adaptações metabólicas que o próprio organismo faz. Se não fosse assim, os nossos antigos, as pessoas da pré-história e muito mais, antes de que se fosse descoberto o amido, não viveriam tanto tempo, né? Então comiam só proteínas e gorduras, né? Não tinham carboidratos na época, né? Então só depois de ter se descoberto o amido é que houve essa relação. Então as pessoas viviam através do metabolismo lipídico e não glicídico que a gente tem basicamente hoje é a alimentação, né? Então a energia que flui através da glicose, que ocorre lá no fígado, esse processo se chama gliconeogênese. Ela é sintetizada por compostos de carbono, glicerol, piruvato, lactato, aminoácidos, e depois de absorvida no intestino delgado, ela é utilizada como energia pela célula e armazenada, então, como forma de glicogênio no fígado e nos músculos. Ou então ela é transformada em gordura para armazenamento energético. Né? A gente já conversou sobre o colesterol, muitas pessoas achando que o colesterol é o problema, né? E só que o colesterol ele não é gordura, é um lipídio derivado de gorduras, né? Ele não apresenta na sua forma, ele não apresenta ácidos graxos, né? Mas então esse é um dado específico que detona todas as narrativas dizendo que o colesterol ele é uma gordura porque ele não tem ácidos graxos na sua fórmula, né? Mas ele compartilha características físicas e químicas da gordura, né? Então é importante dizer e voltar a dizer, né, que sem a capa de uma lipoproteína, né, ele não se torna hidrossolúvel, né? E só por esse motivo ele não vai aderir à placa,
e não vai fazer com que a rugosidade do endotélio, né? Então não tem como isso acontecer, né? Então a questão que a gente sabe muito bem, né? Que a sociedade moderna, hoje eu e minha esposa almoçamos em Porto Alegre, tinha talvez o número de sobremesas talvez fosse igual ou maior o número do buffet. Eu não sei se tu já percebeu. Era casa de vó? Pois Era casa de vó que tu foi almoçar? Pois é, cara, olha só. Mas era muita sobremesa. Era muita sobremesa. E tu não tinha nem noção, assim, né? Olha só, nem sei. Tá com um pouco aqueles pratinhos pequenininhos. Às vezes eu via pessoas pegando aqueles pratos maior. Então é interessante a gente ver isso aí, né? Porque a sociedade no mundo de hoje, né? É o modo de consumo, não é? Eu vou até te contar uma. Tu sabia que um restaurante, quando eu era pequeno, época de ensino médio, bem rapidinho, ia eu e mais 3 ou 4 colegas, geralmente juntos, para almoçar, ensino médio. E sabe como é que é? Adolescente, né? Meio viajandão. E aí a gente descobriu um restaurante de Roma, lá em Canoas, muito legal. E a gente ia então no restaurante, comia ali por quilo, sei lá, eu comia 5, 6 reais por quilo. E tinha também ilhas de sobremesa, assim, ó, muito gigante. Então a gente comia pouquinho, quer dizer, mais ou menos, né, médio. E aqui a nossa sobremesa, ó. Tinha até sorvete de máquina, tudo. Rapaz, eu acho que não durou isso daí um mês, o restaurante mudou o sistema. Eles não aguentaram. De novo aquela gurizada não dá. Só voltou o pessoal vir dizer assim, pega um dinheirinho e vai comer em outro lugar, mas não vem mais aqui. Cara, é impressionante isso, porque a gente passa por isso quando é mais jovem, né? Tu não sei se tu já teve isso, mas com os colegas lá disputaram quem comia mais pedaço de pizza? Mas, com certeza, tinha aquela época ainda que era um papel manteiga nas pizzarias que tu anotava assim com o palitinho de dente, sabe? Pra tu ver, né, cara? Então, carboidrato era, né? Então, o cara brincava, tudo, né? Brincava. Exatamente. Os caras, sei lá, né? Tanta coisa, nem sei quantos eu comia naquela época, assim, né? Mas é impressionante, né? A gente fazia essas coisas aí, né? Mas claro, mas isso é o meio, né? É o meio que tu vive, porque na verdade isso que vai propor toda essa situação, né? Então, quando tu vai num supermercado, tá caminhando com o teu carrinho ou a cestinha, como tu me lembrou numa outra live, né? O alimento ele não cai em cima dentro da cestinha ou dentro do carrinho. É você que vai lá e pega, né? Então, no momento que você leva para casa, é uma escolha, uma decisão sua, né? De levar alimentos refinados e industrializados, porque eles estão acessíveis de forma diária, constante e em grande número, né? E isso realmente é uma verdadeira armadilha metabólica que vai favorecer o excesso de peso, né? E esse processo fisiológico é que vai fazer com que haja uma alta taxa de insulina no sangue. E é exatamente esse o grande problema da inflamação, né? E muita gente não sabe disso. Tu lembra quando eu te perguntei quais eram os três órgãos mais importantes do corpo humano? E as pessoas, a gente pensou que poderia fazer uma live sobre esses 3. E aí, eu não disse os 3. Lembra? Só contou da mãe, né? Só contou da mãe, né? Que eu acho que tu havia feito a pergunta pra tua mãe, daí ela havia te respondido, né? Sim. Ela respondeu a boca, porque a gente tem que comer. Ela respondeu o pulmão, porque a gente tem que respirar. E ela respondeu o coração, porque a gente tem que amar. E eu disse, a senhora está com a razão, né? Mas existem outros 3 para ela, né? Mas eu também não vou falar aqui, tá? Se bem que
Mas até posso falar. Não, não fala, é bom. Então tá, tudo bem. Então, o que acontece? O açúcar, né, era considerado antigamente uma iguaria exótica, né? Ele era utilizado para adoçar tanto alimentos como bebidas, né? E o jornal britânico Correio Diário, ele escreveu uma matéria, a matéria era o grande inimigo da saúde. E de forma mais específica, eles escrevem na matéria da saúde do coração, eles dizem lá que a escolha que é feita para substituir as gorduras saturadas é que é fortemente e há muito tempo dos problemas maiores em relação à saúde. E elas são desaconselhadas, as gorduras saturadas, por médicos e nutricionistas. A gente falou isso na live sobre o colesterol, né? E vou repetir uma frase que eu falei naquele dia. Não existe uma prova válida de que as gorduras saturadas causam diretamente problemas cardíacos. Não existe uma prova. O que existe são levantamentos de hipóteses, mas não existe uma prova válida, né, de que a gordura saturada é problemática, né? Até porque, isso eu falo sempre, quando eu falo sobre colesterol ou gorduras, de que o leite materno que é o maior e o melhor alimento do mundo, nada se compara em alimentação com o leite materno, 56% do leite materno é gordura saturada. Então, se uma criança tem que se desenvolver durante 6 meses sem comer absolutamente nada, nem tomar água, que é um dos causadores de mais saúde, a bebida de água, e a criança não precisa tomar só o leite materno, e nesse leite materno tem 55%, 56% de gordura saturada, alguém vai querer me convencer que a gordura saturada é problema? Aí, por favor, né, a gente vai estar analisando coisas a partir do que a gente escuta, não do que a gente vê e estuda, né? Então, na grande maioria das vezes, os alimentos ricos em açúcar, e principalmente os refinados, são realmente a escolha das pessoas, né? E como a glicose, os carboidratos são fontes de energia, mas na sua maioria eles contêm o quê? Calorias vazias. E caloria vazia é prejudicial muito à saúde. Não tem absolutamente nada ali que te garanta um fornecimento de nutrientes importantes, né? Então, realmente, não dá. A glicose ela auxilia na proliferação bacteriana, que compõe a flora intestinal. Já falei sobre isso. Ela elimina bactérias nocivas, né? Mas, como eu disse, a glicose própria é fabricada pelo próprio corpo para tudo isso acontecer, né? Então, os carboidratos eles são fonte de outros açúcares, como a sacarose, frutose, galactose, né? Mas as pessoas que consomem regularmente esses alimentos à base de açúcar, refinadamente processados, eles aumentam sim o risco de desenvolver danos cardíacos, AVC, morte súbita, né? Isso porque a ingestão de açúcar ele vai promover o quê? O aumento da pressão arterial e, consequentemente, uma inflamação dos vasos sanguíneos. A gente está falando sobre inflamação crônica, tá aí, né? E digo e repito, né, que o açúcar, atualmente, ele é muito mais prejudicial para a pressão arterial do que o sal, né? Isso tem muita gente aí que talvez me cancele por essa frase, mas esta é a realidade. Eu só digo, vamos estudar, né? Vão ler artigos que falam sobre isso, né? Então, em vez das gorduras, os carboidratos, realmente, eles são, e particularmente os refinados, são os grandes vilões das doenças cardiovasculares. Essa perda de saúde que a gente tem. E como a perda de saúde
cardiovascular ela é o maior problema de saúde pública que nós vivemos hoje, então a gente pode dizer que a utilização de refinados e açúcar, né, não deveria ser algo que devesse ser orientado. É interessante que analisando isso, a gente vê que nos hospitais, pessoas que deveriam ter uma alimentação mais regulada, normalmente recebem carboidrato para se alimentar.